Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma palestra da SSI 2024 e vamos para mais uma palestra. Quem vai estar com a gente hoje à noite é o Felipe Oliveira, aluno de SI, para uma SSI Talks, e ele vai falar sobre tecnologia e organização pessoal no Notion. Vem aí! Boa noite a todos. Me ouvem bem? Certo. Bom, primeiro de tudo, quero saber quem aí já usou o Notion alguma vez, pelo menos. Aí, uma galera, como de costume. Agora eu quero saber quem começou a usar o Notion e se frustrou nas primeiras 3 semanas ali. E abandonou, deixou jogado lá. Ficou uma semana criando um puta de um template e no final deixou aquilo abandonado. Bom, primeiro, a gente usa o Notion para organizar as nossas tarefas, né? No geral, é para ser ali um substituto pro WhatsApp ou pro bloco de notas, que é geralmente o que as pessoas utilizam para gerenciar suas demandas pessoais. Então, aquele trabalho da faculdade, se você não usa o Google Agenda, você vai só jogar numa lista aleatória do seu bloco de notas ou do seu WhatsApp, para você saber que você tem que fazer aquilo em determinado momento. O ponto é que isso vai virando uma bola de neve, essa lista tem que ser constantemente atualizada e muitas vezes essas plataformas não são as melhores para fazer esse gerenciamento, enquanto o Notion ele é muito mais eficiente nessa questão. E esse acúmulo de tarefas numa lista qualquer, sem nenhum tipo de categorização, ele vai gerando um estresse dentro da sua cabeça, porque vai acumulando ali uma série de demandas, você não sabe os prazos, você não sabe o que priorizar, você não sabe o tempo que você vai demorar para fazer cada tarefa, e nem quando você vai fazer, nem sabe para que serve exatamente aquela tarefa, então é só algo que você vai fazer mecanicamente ali, nem sabe se isso está de fato interligado com algum objetivo particular seu, se faz sentido no longo prazo, né? Muitas vezes é só algo que está desconexo da realidade, então às vezes a gente acaba fazendo coisas que são até inúteis, né? Se pega fazendo atividades que não agregam em nada. Próximo. Então, o ponto é conseguir categorizar as suas tarefas, porque a partir disso você consegue ter mais noção para onde você está andando. Então, o ponto inicial são as metas. As metas são basicamente um direcionamento, né? Então, por exemplo, perder 10 quilos pode ser uma meta de alguém. Uma tarefa para isso seria ir ao mercado comprar alimentos saudáveis. Então, são coisas correlacionadas. Os projetos são basicamente planejamento para suas metas. Então, se a sua meta é perder 10 quilos, o seu projeto pode ser ficar um mês 100% focado na dieta e a sua tarefa seria ir ao mercado e comprar alimentos saudáveis. Os seus hábitos são basicamente tarefas recorrentes. Então, se você quer perder peso, você vai ter que praticar atividade física, cardiovascular e exercício de força. E essas atividades têm que ser feitas de maneira recorrente. Então, seja diariamente ou 3 vezes por semana. E aí os hábitos são bons para você ter justamente categorizado e contado o quanto que você está se dedicando para chegar nas suas metas. As movimentações correspondem às suas ações financeiras, então as entradas e saídas das suas contas bancárias. A partir disso, você consegue saber para onde o seu dinheiro está indo e para onde da onde ele está vindo também. E isso está interligado com as suas metas, porque se a sua meta é emagrecer 10 quilos e você está gastando o seu dinheiro com fast food, você está andando na direção oposta dos seus objetivos. E aí, a partir disso, você consegue ver se você está chegando onde você quer chegar ou se você está se distanciando cada vez mais. As notas nada mais são do que são basicamente o Notepad mesmo, ou então aquele grupo do WhatsApp que você usa sozinho para gerenciar suas ideias. Então, às vezes, você pensa uma coisa legal ali, um projeto que você quer pôr em prática, ou simplesmente, sei lá, algo que você quer anotar. E aí, ao invés de simplesmente jogar nas notas do iPhone, ou então em algum grupo do WhatsApp, você insere no Notion também, porque aí você pode correlacionar essas mesmas notas com os seus projetos, com as suas metas ou com as suas tarefas.
As áreas são basicamente categorização para todas essas coisas anteriores. Então, pode ser uma tarefa, um projeto ou uma meta da área profissional da sua vida, ou da sua área pessoal, ou quanto à sua saúde, ou quanto aos seus estudos. Então, né, as áreas você que estabelece para você mesmo, e aí você corresponde justamente com o direcionamento das suas ações para essas áreas, né, mantendo o equilíbrio entre todas elas. Aí a pergunta que fica é se você está no controle das suas ações, né, ações basicamente os hábitos, as tarefas que você executa e as suas movimentações financeiras, né? Essas ações que você toma diariamente, essas coisas que a gente faz todos os dias, elas estão alinhadas com as nossas metas, com os nossos objetivos particulares? Porque senão é algo a se refletir, né? Para onde que a gente está indo? A gente está só navegando aqui na existência sem um objetivo fixo, né? Acho que isso traz um pouco de senso de propósito, né? Esse direcionamento. E aí eu trouxe uma analogia falando sobre como se organizar e ter gerenciado as suas tarefas, os seus projetos. É basicamente como você desocupar a memória RAM da sua cabeça e aí você ter mais espaço para executar as tarefas de fato, né? Porque isso é um ponto importante. Não basta só se planejar e gerenciar tudo, sendo que você ainda vai ter que executar as coisas de fato. E para executar, você precisa ter justamente esse lugar para realizar os cálculos, né? Para processar dentro da sua cabeça as coisas que você tem que fazer. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco na prática, né? Vou só passar por cima aqui antes do Bruno passar para o template em si. A gente vai colocar um exemplo aqui de estudantes de sistema de informação. Então, acho que corresponde um pouco aí da parcela do público. E a nossa meta vai ser conseguir um estágio. A gente vai quebrar essa meta em algumas partes, né? Então, em projetos especificamente. Basicamente, construir um portfólio, participar de entrevistas, participar de entidades. Tudo isso são basicamente projetos que vão te aproximar mais da sua meta, né? São coisas que te direcionam até lá. As tarefas correspondentes, mandar currículo, manter o LinkedIn atualizado, fazer networking, programar um projeto pessoal. Seus hábitos diários, então estudar, dar commit no GitHub do seu projeto diariamente para deixar tudo verdinho lá no GitHub, ficar bonitão para quem for olhar o seu portfólio. Notas, basicamente, você pode listar empresas que você tem interesse, então ambientes que você gostaria de estar, pessoas que você gostaria de conhecer e coisas que te aproximariam mais ainda dessa meta. Movimentações seriam compras que corresponderiam a isso. Nesse projeto aqui, nessa meta específica, talvez não tenha tanta relação, mas isso pode ser algo bem abstrato também. Então, comprar um microfone para você participar melhor das entrevistas, de repente, né? A maioria das entrevistas é online. Se tiver um microfone bom, já é um passo, né? Para não ficar picotando a sua voz lá e você perdeu o fio da meada. E a área é profissional. Agora o Bruno vai passar para o template para a gente mostrar mais ou menos como que isso funciona na prática. Então, tem um botão ali escrito adicionar meta, e aí ele vai escrever lá a meta dele, que é conseguir um estágio. Boa. Depois que a gente tem uma meta, a gente pode adicionar um projeto para chegar mais perto dessa meta. Então, vamos colocar criar um portfólio, né? Pode ser só portfólio o nome do projeto. Boa. E para a gente concluir esse projeto de criar um portfólio, a gente tem que ter tarefas. A gente cria uma tarefa e, sei lá, pode ser programar. E aí, Bruno, se você for ali, ó, naquele atributo projetos relacionados e clicar em vazio, carregando, você pode vincular as suas tarefas diretamente aos seus projetos dentro do template. Clique em portfólio. Boa, agora clica fora. E aí você pode criar uma página dentro do Notion falando especificamente das tarefas desse projeto. Então você tem tudo microgerenciado ali de acordo com a dinâmica que você atribuir às suas demandas individuais.
Falando um pouco mais do Notion agora, que a gente já viu como funciona ali mais ou menos interligar as metas, os projetos e etc. O Notion é basicamente uma ferramenta all-in-one, né? A gente vê muito esse termo por aí, também tem o ClickUp, tem o Obsidian, acho que vocês devem conhecer algumas dessas. Mas o Notion basicamente é um super dashboard, uma super área de trabalho para você organizar as suas coisas pessoais. E a melhor parte dele é que ele é extremamente personalizável. Então, qualquer especificidade que você tiver nas suas coisas, né? Então, se você quer colocar nas suas tarefas mais um atributo em específico, que é responsáveis, né? Então, você tem uma tarefa de ir ao mercado, você está sem tempo para fazer isso, então você atribui um responsável na sua rotina, né? Você pede para alguém fazer para você, de repente. Então, você consegue fazer qualquer coisa, né? Eu fiz a minha apresentação no Notion justamente para mostrar isso, né? Tentei desapegar um pouco do Canva, desapegar do PowerPoint para mostrar como até isso a gente consegue fazer aqui dentro. Então, a ferramenta é muito boa. E, assim como uma parcela da galera que está aqui, eu também fiquei muito tempo tentando aprender a usar e criar um template eficiente. E criava template, ficava o domingo inteiro falando, bom, essa semana aqui eu vou me dedicar e não vai ter erro, vai ser isso. Colocava tudo que eu tinha que fazer, e aí no dia seguinte era só mais uma lista de tarefas que estava jogada e que eu não ia nem mexer novamente. E aí depois de meses eu abri o aplicativo lá e vi, nossa, eu nem dei check aqui nessa tarefa que eu me propus a fazer, né? Então, depois de, sei lá, acho que uns 3 anos pesquisando, uns 3 anos usando a ferramenta e até comprei template, e aí aquela coisa super, super complexa, né? Tipo, um monte de campo para você preencher, coisas que você não vai usar nunca. E aí eu percebi que para você conseguir se adaptar de fato à ferramenta, que vai te ajudar de maneira absurda a se gerenciar, é você fazer algo que seja abrangente ao mesmo tempo, então que corresponda ao geral das suas tarefas particulares, e ao mesmo tempo tem que ser simples, porque se for muito complexo, você vai ficar com preguiça de preencher. Então, é basicamente isso, ser generalista e ser simples ao mesmo tempo. Então, a ideia desse template que eu construí, que junta metas, projetos, tarefas, hábitos, movimentações e notas, é exatamente essa. Para quem gostou do template, para quem acha que faz sentido para se gerenciar, para organizar as coisas da faculdade, organizar as coisas do estágio, dos projetos pessoais, tem o QR Code do meu Instagram e no meu story vocês podem clicar no link do primeiro story que vai estar lá, o link do Drive, e vocês podem usar o template gratuitamente, tá bom? E é muito fácil, é bem intuitivo. Quem tiver dúvida para inserir no próprio Notion, pode me perguntar que eu ajudo vocês a fazerem isso também. Acho que é só esse primeiro passo inicial, né, de entender como faz para inserir na sua conta ali, é o que dá um pouco mais de trabalho, mas no geral é bem simples. E, bom, acho que é basicamente isso. Conclusão. Acho que não surte por estar perdido em um mar de demandas, surte sabendo onde você está, surta sabendo as coisas que você tem que fazer, pelo menos. Não é como se organizar fosse resolver 100% da sua vida. As suas tarefas ainda vão ter que ser feitas por você mesmo. Então, aquele tempo de se concentrar ali, sentar, desligar o celular, deixar as coisas externas um pouco de lado e focar naquela lista que você está procrastinando já tem 2 semanas, ou então aquele projeto pessoal que você insiste em não programar, entregar as demandas que o chefe te pediu no trabalho, e, sei lá, até coisas menores, né? Colocar uma tarefa para você lembrar a si mesmo de comparecer a uma consulta, ou então a marcar um exame que você também está deixando para trás, isso aí que é importante para a sua saúde. Então, basicamente, é um lugar de autoconhecimento também. Eu acho que tem muito desse aspecto dentro do Notion, que é você ter justamente um histórico, né? Eu já uso esse mesmo template já tem 1 ano e meio. E eu sempre construía um template, usava 2 semanas e largava.
Esse, depois de 1 ano e meio, acho que eu devo ter pelo menos umas 300 tarefas cadastradas, então eu sei tudo que eu fiz no meu último 1 ano e meio e a quais projetos eles correspondem, como que isso se aproxima das minhas metas particulares. Então, eu sei o quão em direção às minhas metas eu estou indo, ou o quão longe eu estou, o quão estou me distanciando delas. Além disso, é interessante falar um pouco sobre os hábitos também. O Notion agora tem umas funcionalidades de gráficos. Então, você consegue montar um gráfico mostrando as suas tarefas como concluídas, em progresso ou não iniciadas. E aí você consegue ter uma noção ali da sua semana, né? Você já viu que você começou 3 das 5 tarefas que você tinha para fazer, e aí você consegue ver isso visualmente, é muito legal para dar um estímulo, né? Para a gente correr em busca das nossas coisas. Se você tem hábitos que são não necessariamente benéficos, como fazer exercício físico, ou beber água, ou sei lá, qualquer coisa individual, e você queira anotar também, né? Quando você vai para o lado contrário da onde você deveria estar indo, você pode também. E aí você categoriza a natureza desse hábito. Então, um hábito como, sei lá, beber refrigerante, que é algo que todo mundo sabe que não é saudável, é um hábito de natureza maléfica, de certa forma, entre aspas, claro. E aí você pode gerenciar até isso, né? Então, pô, eu quero emagrecer, mas eu bebi refrigerante 365 dias desse ano. Como que isso se correlaciona, né? Você consegue ter uma noção clara do direcionamento que você está tomando. E, bom, acho que ficou bem claro o que eu queria passar para vocês. Quem tiver interesse, tá lá no meus stories, é um drive, é um link do drive, e aí dentro do drive tem basicamente isso que eu falei resumido, e é um PDF no caso. E aí também tem o link para você chegar no template e duplicar e usar como você quiser, personalizar. Mais uma coisa são sobre as visualizações no Notion, né? Então, essas coisas que eu citei, as metas, as tarefas, os projetos, etc., são basicamente tabelas. Então, é como se fosse um super banco de dados, onde tem uma tabela de metas, uma tabela de projetos, uma tabela de tarefas. E aí você pode criar visualizações específicas dessas coisas dentro do seu Notion. Então, uma visualização onde você vê especificamente as suas tarefas que estão em aberto. Uma visualização onde você vê tarefas específicas do seu projeto de programação particular. E aí, através disso, você consegue centrar, né? Então, bom, esse final de semana aqui eu vou tirar para fazer só as tarefas da faculdade. Aí você filtra pelo projeto da faculdade e foca só no que está escrito ali. Então, você não fica também se misturando numa lista genérica ali. Você também pode atribuir prioridade às coisas que estão aparecendo. Então, tudo isso faz com que a gente consiga correr em direção às nossas metas objetivamente. Enfim, perguntas? Pô, opa. Eu achei interessante essa questão do template do Notion, mas se eu quiser algo mais específico para mim, você comercializa mentorias ou um template específico? Para quem tiver interesse em sentar e ficar 1 hora tentando tirar a zona que fica na nossa cabeça quando a gente tem um monte de coisas espalhadas, né? Então, 150 coisas para fazer durante o semestre, durante o trabalho e etc. Eu vou abrir 3 vagas, que são as primeiras consultorias oficiais de Notion minha. E aí, para a galera que está aqui na palestra, tem condições especiais. Então é só chamar lá no Insta que a gente dá um jeito de tirar esse caos das nossas cabeças. Mais alguém? Você sabe se com a nossa conta da USP a gente tem alguma forma de acessar o Notion Pro? Perfeitamente. Acho que essa é uma das principais vantagens do Notion para os pianos, porque o Notion em si, o plano free dele, tem algumas limitações. Então, você pode inserir até 1000 blocos, se eu não me engano, e também não tem acesso a alguns recursos.
Mas se você criar a sua conta com seu e-mail USP, você consegue ter acesso a blocos infinitos, que são basicamente as unidades de coisas que você vai adicionando no Notion. Você também tem acesso aos gráficos de maneira ilimitada, então você pode fazer um gráfico das suas movimentações e categorizar suas movimentações e ter acesso lá, ver exatamente com quanto de dinheiro você gastou com cada coisa, né? Então as variações são infinitas. E também tem a IA do Notion, que eu acho que o plano da USP contempla também. Então, sei lá, depois de um tempo, quando você tiver mais de 100 notas escritas, você faz uma pergunta para a IA do Notion, que ela vai acessar as suas notas, como se fosse a base de dados dela, vai olhar tudo ali e vai te responder com base nas coisas que você escreveu. Então, às vezes, você nem lembra onde está uma anotação específica que você quer acessar, e a IA do Notion permite você fazer isso. E a USP nos proporciona isso. Obrigado. E aí, outra pergunta? Top. Eu queria perguntar se você sabe se o Notion tem integração com algumas ferramentas, ou alguma ferramenta no geral. Isso é muito bom do Notion também, que ele tem integração com muitas ferramentas. Então, se tiver algum arquivo no Drive, por exemplo, você consegue integrar diretamente. Então, não é só um link jogado ali, né? Ele tá tudo junto. Não só com o Drive, mas acho que tem uma integração que eu uso bastante, a do ScaleDraw, que é uma ferramenta web que você basicamente rascunha ideias e mapas mentais. E aí você pode jogar o que você desenhar lá dentro do Notion, porque é uma ferramenta que funciona só dentro do seu navegador, né? Você precisa do plano Plus para armazenar de fato na nuvem deles. Só que você consegue jogar isso dentro do Notion e é muito bom. Tem muita integração, então tem muita coisa para explorar. E além das integrações, também tem as automações. Então, sei lá, você pode colocar uma automação para gerar automaticamente uma tarefa que seja recorrente. Então, todo dia você tem que levar o seu cachorro para passear, por exemplo. Não é uma tarefa que você vai ficar inserindo todos os dias, que vai se tornar um saco ao longo da vida, né? Mas você pode colocar isso para se tornar uma tarefa recorrente, e é só um dos tipos de automações, né? Se você quiser ir mais longe do que isso, você pode fazer uma automação que puxa suas tarefas em aberto e manda diretamente no seu WhatsApp pela manhã. Então, você já acorda sabendo quais são as coisas que você vai fazer durante o seu dia, e aí você não fica simplesmente perdido. Nossa, genial, obrigada. Mais alguma pergunta? Tem pergunta no online? Beleza, então já vou ficar com o microfone. Então é isso. Muito obrigada, Felipe. Nossa, foi genial. Valeu, galera.